Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo 12. Amém? Glória a Deus. Possamos estar meditando na palavra de Deus. Por obséquio, me acompanhe. Capítulo 3, verso de número 12. Que vai dizer o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Prossigo para onde? Alvo. Pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, também Deus vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes os disse, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está onde? A nossa pátria está aonde? Nos céus. Olha aí, verso 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar assim todas as coisas. Diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Se não me foge a memória, se eu não me engano, no culto anterior da terça-feira passada nós meditamos em Filipenses também. Acredito eu que tenha sido no capítulo 1, semana passada. E hoje, louvado seja Deus, eu escolhi esse texto de Filipenses, amém? Por conta do final dele. Diga graças a Deus. Perceba que o assunto de Paulo aqui nesse texto tem relação com a ressurreição dos mortos. Com o quê? Ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, como eu já expliquei, é o dia em que Jesus, na sua vinda, visível segundo as Escrituras, todo olho o verá. Amém? Ele mesmo diz, no capítulo 25, verso 31 do Evangelho de Mateus, que quando o Filho do Homem se revelar em sua glória, vier com sua glória e grande poder, juntará diante de si mesmo as nações e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes de quem?
E os bodes ele colocará à sua esquerda, e as ovelhas à direita. E ele diz, ainda no texto, que ele dirá aos que estiverem à sua direita: quem? As ovelhas. Vinde, benditos de meu, para o gozo que vos está preparado desde a fundação. Ele está fazendo referência ao dia em que ele virá visivelmente. Ainda no capítulo 24, voltando um capítulo do Evangelho de Mateus, no verso 29, ele diz que quando esse dia chegar, o sol se apagará, haverá trevas, a lua se tornará em sangue, e as potências do céu irão cair. Então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória sobre as nuvens do quê? Dos céus, com grande canglor de trombeta, ou clamor, clamor. São palavras sinônimas. E ele ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos da... Então ele está fazendo referência ao dia da sua vinda. É nesse dia em que ele aparecerá visivelmente a todos os moradores da terra, que haverá a ressurreição dos mortos. A ressurreição de quem? A ressurreição de quem? Dos mortos. É aí que aqueles que morreram em Cristo terão as suas sepulturas reviradas. E dali ressurgirão das cinzas e serão transformados e elevados aos céus. E Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, que nós, os que estivermos vivos, seremos também arrebatados ao encontro do Senhor. Aonde? Nos ares. Esse é o dia da ressurreição, o dia em que Cristo virá uma segunda vez, em um segundo advento, para arrebatar a sua igreja em uma vinda visível. É neste dia, nessa vinda única, que ela arrebatará a sua igreja. Diga graças a Deus. Havendo assim a ressurreição de quem? A ressurreição de quem? Dos mortos. Dos mortos em Cristo Jesus. E ele vai tratar sobre isso no texto. Perceba, primeiro ele vai dizer o seguinte. Leia comigo. A partir do verso 10 do capítulo 3 de Filipenses, por gentileza. Filipenses 3, verso 10, por gentileza. Adiante aí para mim, Filipenses 3 e 10, por gentileza. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua... Ó para mim, conformando-me, ó para mim. O que é conformar? É tomar forma. Conformar o quê? Conformando-me a ele, tomando a mesma forma que ele na sua morte. Eita glória! Conformando-me a ele na sua morte, verso 11, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos, para ver se posso chegar, para ver se de algum modo, olha para mim, isso é a palavra de quem não está com o ego inflado, é a palavra de alguém que está entendendo, que reconhece que pode e que corre o risco de perder a salvação. Jesus vai dizer em Mateus 24, verso 12: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho que perseverar e eu tenho que entender a salvação. Não há
de salvação se eu não persevero na doutrina de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, se a minha mente e o meu ser não está ligada à palavra de Jesus. E olha a expressão que ele usa: para ver se de algum modo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Verso 12 me chama a atenção. Não que já tenha alcançado. Não, mas eu sou salvo. Hoje em dia é isso. Eu sou salvo. Amém. Nós caminhamos no caminho da salvação, mas a Bíblia diz que só será salvo aquele que perseverar até o fim. Não pode voltar no meio da caminhada. Hebreus 10, verso 39, 38, 39. Hebreus 10, verso 38, se não me foge a memória. Mas o justo viverá do quê? Viverá do quê? Porém, se ele recuar, se ele voltar para trás, a minha alma não terá prazer nele. Lucas 9, verso de número 60, 61, 62, por aí. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, amém, não está apto para o reino de Deus. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso olhar eu não posso parar no meio da caminhada. Eu não posso achar que eu sou perfeito. É isso que ele vai dizer. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. O maior missionário no Evangelho. O maior missionário, o missionário que fez a maior história de missões, o missionário que fala, está entendendo? Ele entrava no meio dos escravos, ele se deixava ser preso para poder evangelizar os presos que não eram acessíveis. Você está entendendo? O cara que abriu mão de todo o conforto e de toda a regalia para ir atrás de almas que estavam nas trevas. Glória a Deus. O cara que sofreu, ele levou a mesma quantidade de chibatadas nas costas que Jesus. Foi apedrejado. Perdeu a cabeça por amor do Evangelho. Não foi crucificado, mas perdeu a cabeça, foi decapitado. Aí o cara vem dizer para mim: não, eu sou salvo. Estamos caminhando no caminho da salvação. Jesus disse em João 14,6. Diga glória a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh glória. João 10, verso 9. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será. Diga comigo, será. Entrou, mas será ainda. Diga comigo, entrou, mas será ainda. Marcos 15, Marcos 16, verso 15. E de pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será. Veja, o verbo está no futuro, não no presente. Diga comigo, será. Eu estou caminhando no caminho da salvação. E outra, eu não sou perfeito. Caminhamos no caminho da perfeição. Oh, glória. Porque Jesus é o caminho e Ele é a perfeição. Mas não somos perfeitos. E Paulo está dizendo isso. Não que já tenha alcançado a ressurreição, a salvação, não. E ele continua, ou que seja perfeito. Não sou perfeito, está dizendo Paulo. Não alcancei a ressurreição, não alcancei a salvação, não alcancei a perfeição. Mas ele continua e termina dizendo: porém, vou prosseguindo. Meu Deus, dá uma mensagem aqui para a tarde inteira. Diga glória a Jesus. Vou prosseguindo para ver se poderei alcançar. Diga comigo, para ver se
se poderei. Diga assim comigo, se poderei. Você está entendendo? Mas uma vez salvo, salvo para sempre. E Paulo está dizendo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Verso 13. Não julgo que já haja alcançado. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, amém? O que passou, passou, diga glória a Deus. Segundo os Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou repetir, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Forte. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Quem tem alvo não olha para trás. Quem tem alvo não olha, louvado seja Deus, para onde não deve. Quem tem alvo não olha para trás. Quem tem alvo não olha para os lados. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Josué 1, verso 8. Qual foi a ordem determinada a Josué? Guarda as palavras do livro dessa lei, e dele não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem tem alvo não olha para a terra, olha para onde? Eita, lá vem de novo o Salmo 121, pega aí, diga glória a Jesus. Eleva os meus olhos para o monte, quem dá glória? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O teu socorro vai vir de quem? O teu socorro vai vir de quem? Aleluia, quem tem alvo não olha para baixo, olha para cima. Quem tem alvo não olha para baixo, olha para onde? Para cima. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava oferecida, suportou a afronta, desprezou, oh glória, ele desprezou, irmão, a glória que tinha, suportou a afronta, venceu e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para quem? Olhando para quem? Não é para quem está de fulano A, fulano B, de lado C, D, E. Não é olhando para homem da terra, não. É olhando para quem? Olhando para Jesus. Diga glória a Deus. Quem tem alvo não olha para baixo, olha para cima. Quem tem alvo não olha para o homem, olha para Jesus. Quem tem alvo não olha para as coisas da terra, olha para as coisas que estão acima dela. Eita, diga glória a Jesus. Porque o que tem aqui embaixo na terra é passageiro, mas o que tem lá em cima é eterno, vai durar para sempre, e vai ser em herança para aqueles que perseverarem nessa doutrina até o fim. Porque do outro lado, diga glória a Deus, depois da passagem da morte física, oh glória, aqueles que perseverarem até a sua morte, Jesus diz assim: guarda o que tens, e ninguém tomará a tua coroa. Ele ainda diz assim: o diabo colocará, ele vai dizer isso a uma das igrejas, alguns de vós na cadeia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai tentar a vós por alguns dias. Ele diz assim: aguenta até a morte, diga graças a Deus. Vai até o final e aguenta até a morte, se for preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te darei a coroa da vida. Te darei o quê? Abra comigo aí, Apocalipse capítulo 2. Estou já terminando. Apocalipse 2. Abrindo o trem, meu Jesus.
Oh, glória. Tá aí, ó. Ele vai dizer à igreja de Esmirna. O que ele diz é forte a respeito de Esmirna. Mas o que ele diz no final desse versículo, diga graças a Deus. Essa carta é transmitida à igreja asiática de Esmirna. Diga graças a Deus. Mas o que ele vai dizer no final desse versículo é forte. Escuta bem. Não temas o que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Provados. Agora, olha o final. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ponto final. Olha o final. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e te darei o quê? Porque depois da morte, no pós-vida, haverá recompensa. Volta lá. Filipenses. Meu Deus, tem mensagem plantada inteira, irmão. Misericórdia. Diga glória a Deus. Meu Deus. Diga comigo alvo. Verso 14. Prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo para o alvo. Esqueça as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Isso, alvo. Quem tem alvo não olha para as coisas da terra, são passageiras. Olha para as coisas eternas. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 4, verso 18. Amém? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passageiras. Mas as que não se veem são o quê? Eternas. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, pelo que todos quantos somos, quer dizer, temos bom entendimento. Temos o quê? Isso, amém? Bom entendimento, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diferente, Deus também revelará a vocês. Verso 16. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Graças a Deus. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Diga glória a Jesus. Você já tem um entendimento bom, seu raciocínio em Cristo, sua vida em Cristo, raciocínio interessante do Evangelho, é isso. O Evangelho nos traz essa visão cosmológica, irmão, de que não somos perfeitos, mas que caminhamos no caminho da perfeição, de que não somos os mais santos, mas que somos pessoas que temos compromisso com Deus. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Não sabemos de tudo, mas sabemos o muito que precisamos saber em Cristo Jesus pela palavra. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Verso 17. Irmãos, sede meus imitadores. Sede meus o quê? Olha para mim. Como tem que ser a pregação? Pregação cristocêntrica e apostólica. Pregação o quê? Cristocêntrica e apostólica. A pregação semelhante à de Cristo e à dos apóstolos. Simples, para resumir essas palavras difíceis. A mensagem pregada tem que ser semelhante à de Cristo e à dos apóstolos, baseada nas palavras de Cristo e de quem? E dos apóstolos. Não pode ser diferente. Essa é a mensagem da igreja e tem que ser essa. Mas hoje é diferente. Você vai a um culto hoje e você não ouve essa mensagem. Deus misericórdia. Irmãos, sede meus imitadores. O proceder, a vida, a vivência, o amor, o acolhimento.
E atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, porque já existem muitos. Porque já existem muitos dos quais, repetidas vezes, Paulo já estava cansado de tanto falar sobre esse assunto, de tanto alertar, de tanto avisar. É tanto fandango no meio da gente, é tanta gente falando de Deus e pouca gente falando do Evangelho. É tanta gente falando palavras bonitas e pouca gente falando as palavras de Cristo. As palavras do Evangelho, das Escrituras são pouquíssimas. Estamos em tempos de escassez da palavra de Deus. Infelizmente isso é um alerta para nós os que ouvimos. Ainda bem que vai ficar gravado. Precisamos nos atentar. Diga misericórdia. Porque muitos existem, porque já muitos existem, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando. Aquilo doía. O alerta, Paulo alertava com lágrimas nos olhos, com dor no coração, porque sabia que iam entrar homens, lobos devoradores no meio do rebanho de Deus, da igreja. E pega de 2000 anos para cá, como a igreja não ficou. A venda de imagens, o culto às imagens, a veneração aos santos, o dinheiro, a preocupação com o dinheiro, a venda das coisas. Para se batizar precisa pagar, para casar precisa pagar na igreja. Veja a bagunça que a igreja se tornou. Essa era a preocupação de Paulo, de chegarmos a isso. Diga misericórdia. A igreja virou um centro de paganismo, de imoralidades, de rituais macabros. E era esse o medo de Paulo. Diga misericórdia. Infelizmente, o que Paulo temia no ano 336 depois de Cristo terminou acontecendo. A igreja virou uma igreja pagã, apostatada, diluída. Amém? Conseguimos resgatar um pouco da essência, até que chegamos a esses tempos modernos agora. E novamente a igreja está se diluindo, se desfazendo no paganismo. Amém? No materialismo, na excessividade do consumismo, irmão, materialista. Estão transformando a igreja de Deus em palco. Oh, meu Pai. Verso 18. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estamos pregando o Evangelho e eles detestam, odeiam. Tornam-se verdadeiros adversários da palavra de Deus. Pregamos a necessidade e o que verdadeiramente a mensagem da cruz quer dizer, porque a mensagem da cruz, ela transmite renúncia. A mensagem da cruz transmite uma vida com Deus diferenciada do que o mundo prega, do que a filosofia de mundo prega. A mensagem da cruz requer abnegação, obediência. Requer que a pessoa se humilhe e reconheça o vil pecador que ele e que ela é. Quando olhamos para o Evangelho, vemos nós no Evangelho, e o que vemos?
vis pecadores, vis e miseráveis pecadores. Apocalipse 3, verso 17. E não sabes tu que és pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Tiago, abra comigo em Tiago, em nome de Jesus. Deixa eu me prolongar um pouquinho. Não ia me prolongar não, mas a mensagem o negócio aqui tá, meu Deus. Tiago 4 e 7. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 7, na palavra de Deus e de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Escute. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, porém resisti ao diabo. Porque quem é que nos tenta? Quem é que faz o pecado parecer doce? É o diabo, irmão. É doce, mas é o diabo. É tentador, mas é o diabo. É bonito, mas é o diabo. É agradável aos olhos, mas é o diabo. E ele está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, porém resisti ao diabo. Tiago 4, verso 7, na palavra de Deus. Resisti ao diabo. E ele continua. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso de número 9, verso de número 8. Chegai-vos para Deus. Chegai-vos, se acheguem a Deus, se aproximem de Deus, e ele se chegará, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, pecadores. É palavra de Deus, irmão. Limpai as mãos. Isso é a mensagem do Evangelho. Isso é a essência plena do Evangelho. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de espírito vacilante, de sentimento dividido, com mente dividida, purificai os corações. Verso 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em choro, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Deus. Tem que ter humilhação. Glória a Deus. É isso que o Evangelho faz. Ele não me faz: eu conheci, eu estou na igreja agora, tu é um pecador e miserável, tu vai para o inferno. Não, eu sou um pecador miserável, e se eu não me cuidar, quem vai para o inferno sou eu. O Evangelho, ele faz isso. Ele mostra na gente que a gente é o pecador miserável, não os outros. Não os outros. O Evangelho faz a gente se ver, enxergar os nossos defeitos, não os dos outros. E se tem alguma coisa que tem que apontar os nossos defeitos, é a própria palavra de Deus, pregada e anunciada. Mas eu não posso enxergar. Pobre miserável. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. E Deus que salvou, que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior entre eles, disse Paulo. Porque o Evangelho, ele faz isso. Quando você conhece ele de verdade, ele faz você enxergar não o santo que você é, mas o vil e miserável pecador que você é. É esse o efeito do verdadeiro Evangelho. Humilhai-vos, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Diga glória a Deus. Volte para o capítulo 3. Eu vou encerrar esse manto. Eita glória. Arábia, Mandaragaia, Umandaragaia, Séria. Verso 18, Filipenses 3,18. Volta lá, olho no texto, escute. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando. Eu digo chorando agora. Olha o que Paulo vai dizer. Que são inimigos da cruz de quem? A mensagem da cruz, como eu disse, ela faz tudo aquilo que eu acabei de falar com a gente. Mas as pessoas não querem se humilhar. Elas não querem ver os vis pecadores que elas são. Só os outros. A gente transmite o evangelho, eles menosprezam, fazem pouco e ainda fica tirando os outros dos caminhos de Deus, fazendo os outros caírem nos mesmos laços de perdição, de morte e de tormento eterno. Verso 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, cujo fim é o quê? A perdição eterna. Cujo Deus é o próprio ventre. É o próprio ventre. São o umbigo deles. São donos dos seus próprios telhados. O umbigo deles é o que ditam a eles. O ego deles, aqui, é que dita o que eles querem, o que eles devem ou querem ser. É o ego deles. Cujo Deus é o próprio ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, cuja glória, cujo orgulho assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas da terra, não querem saber dos valores eternos, do céu, de Deus, da eternidade. Mas a nossa pátria está onde? Nossa pátria está onde? Se ponha de pé em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. A nossa pátria está onde? Olhe para cima. Olhe para o alto. Diga graças a Deus. Deus tem uma coroa de glória reservada, um corpo incorruptível e imortal. Eita glória, uma vida eterna nos céus junto aos anjos. Oh glória! Ele tem, louvado seja o nome do Senhor. Entenda, o corpo ele é mortal, ele se destrói, ele se desgasta, ele é destrutível. A alma ela é indestrutível, imortal, ela não morre, ela é eterna. E ela, louvado seja Deus, dependendo da escolha nossa, ainda em vida e na terra, ela vai ser eterna no céu ou no lago que arde com fogo e enxofre. Ali há pranto, há choro e trincar de dentes. Foi Daniel que disse, Daniel 12 verso 2: muitos daquele dia que dormem no pó da terra, amém, serão ressuscitados, uns para gozo e alegria, para gozo eterno, para alegria e descanso eterno, outros para o tormento eterno. Diga graças a Deus. Mas a nossa pátria está nos céus. Está onde? Não está na terra. De onde também aguardamos um Salvador. Aguardamos o quê? Um Salvador. Não é dois, não é uma salvadora. É um salvador. Não é uma salvadora, é um Salvador. Quem? Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21 para mim terminar: que transformará o corpo da nossa humilhação, oh glória,
o corpo daquele que vai perseverar até o fim nessa doutrina, nessa palavra, nesse caminho com Deus, pelas escrituras sacrossantas, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme, diga graças a Deus, para ser da mesma moldura, para ser da mesma moldura ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as, diga graças a Deus. Ele tem poder para sujeitar, para transformar, para pegar o abatido e transformar em glorificado, para pegar o cansado e transformar em incansável, para pegar o mortal e transformar em imortal. Fecha teus olhos, porque a minha e a tua recompensa não é daqui, irmão. Fecha teus olhos. Louvado seja